Eu acho que ao mesmo tempo que Velhos Bandidos tem o que há de melhor no cinema brasileiro, ele também tem um pouco do que há de pior no cinema brasileiro. O que há de melhor? O elenco, né? A gente tem Bruna Marquezine, Vladimir Brista, Lázaro Ramos, Ari Fontoura e, é claro, Fernanda Montenegro. Grande nome do cinema brasileiro. E esse acaba sendo um dos filmes mais engraçados da filmografia da Fernandona, né? Porque ela faz muito drama. Claro, ela tá ali no Auto da Compadecida, que esse sim é o melhor e mais engraçado filme da carreira dela, ao meu ver. Mas Velhos Bandidos acaba sendo uma boa comédia. Acaba sendo aquele filme que ele consegue te ganhar pelo fato dele ser muito divertido, dele ser muito engraçado, e do fato de que provavelmente a Fernanda Montenegro ela vai ter aí muitos anos de vida ainda, pelo tanto que ela se divertiu fazendo esse filme, porque tá óbvio que ela tá se divertindo pra caramba do começo ao fim. Mas temos que ser aí, né, mais justos com a questão do filme, por melhor que ele tenha ali do elenco, que é um elenco realmente muito incrível, realmente muito talentoso, a direção do Cláudio Torres, que não é um diretor ruim, só que aqui eu acho que ele tá meio indeciso. Ele tá meio indeciso se ele tá fazendo teatro, novela ou cinema. Se ele tá fazendo ali realmente uma comédia de assalto, uma paródia de um filme de comédia, uma paródia de um filme de assalto. Acaba se misturando tudo em muitas camadas de Velhos Bandidos, que acaba fazendo com que o filme ele nunca consiga realmente alcançar tudo que ele pode ser. Ainda que ele sim seja um filme incrivelmente engraçado. Se o único conceito aqui pra eu dar nota pra esse filme for o tanto de risada que eu dei nesse filme, teve um momento que eu tava rindo, sabe? Uma risada atrás da outra. Cara, realmente vou falar que é um filme nota 10. Mas, considerando toda a dramatização, considerando toda a direção, o encaminhamento da história, eu sinto que Velhos Bandidos acaba ficando um pouco truncado ali, principalmente pela metade, porque é um filme que ele tem uma direção muito exagerada, muito assim, indecisa, e que acaba fazendo com que o filme não brilhe, mesmo nos seus melhores momentos, né? Ali tem muitos momentos que dá pra dar risada, tem muitos momentos que a gente acaba se divertindo. É um filme divertido, é um filme que você pode ver tranquilamente pra dar risada, você pode tranquilamente ver com seus pais, sei lá. E tipo, não, vou juntar minha família aqui e ver um filme brasileiro. Esse é um filme que vai agradar todo mundo. Acho que todo mundo vai sair feliz do cinema. Mas infelizmente ele ainda tem alguns problemas um pouco sérios que acabam, como eu falei, travando toda essa diversão. Nada disso tem a ver muito com o elenco, nem tanto com a história, já que é uma história um tanto básica, ainda que funcional, né? No filme, a Fernanda Montenegro e o Ari Fontoura, eles são um casal de senhorzinhos que acabam sendo vítimas de um golpe e de um assalto de um casal muito mais novo, que é o Cid e a Nancy, né? Cid e Nancy, interpretados aí pelo Vladimir Brista e a Bruna Marquezine. Acontece que esses velhinhos vão aproveitar essa oportunidade pra usar esses dois ladrõezinhos, né, que dão golpes ali mais furreco, pra tentar reaver uma grana que foi tirada deles injustamente. E é claro, pra fechar e embalar tudo isso, a gente tem um policial, interpretado pelo Lázaro Ramos, que tá no encalço desses golpistas. A brincadeira é legal, lembra ali filmes de assalto, né, dos mais clássicos ali, como 11 Homens e um Segredo, até coisas mais recentes, como Ladrões, e até outras vertentes desse gênero. Mas é um filme que ele acaba muito travado ali, talvez um pouco por causa desse humor brasileiro, dessa coisa brasileira que a gente tem muito relacionado com as novelas. E obviamente eu vou falar um pouco mais disso, mas só depois que falar pra você que caiu de paraquedas, se inscrever nesse canal, vejo que muita gente tá me vendo ainda não tá inscrito, então se inscreve agora, deixa um like nesse vídeo, isso vai me ajudar pra caramba. Se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema e filmes aqui no canal do YouTube. Já te convido a deixar um comentário sobre Velhos Bandidos, se você já assistiu, comenta o que você achou, se você ainda não viu, comenta a sua expectativa, e se quiser trocar mais ideia, quiser falar diretamente comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, o @ está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Velhos Bandidos, dirigido pelo Cláudio Torres, né, que tem um nome aí familiar, Torres, tem Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Cláudio Torres, que é filho de Fernanda Montenegro. Eu gosto da direção do Cláudio Torres, né, e tem um filme que eu gosto bastante, que é o A Mulher Invisível, com o Selton Mello e a Luana Piovani, que é um filme incrivelmente divertido. Assim, eu gosto do estilo de direção, eu lembro que esse filme me divertia bastante, tem umas sacadinhas legais. E eu acho que Velhos Bandidos também tem isso, né? Ele bebe muito de uma coisa meio hollywoodiana, essa coisa do filme de assalto, essa coisa do filme grandioso. E eu acho que quando ele se atreve a levar Velhos Bandidos pra esse lado mais grandioso, eu acho que ele funciona bem, inclusive por causa do cômico, né? Por causa desse lado mais engraçado, que envolve os personagens. Fernanda Montenegro tem um timing cômico incrível, impecável, né? O que essa mulher não consegue fazer também, né? Vamos falar a verdade, essa mulher é maravilhosa, ela consegue fazer de tudo, ela consegue falar de tudo ali, trazer
sabe, ela carrega o filme nas costas sem nem tentar. Enquanto, é claro, o Eri Fontoura ele também traz esse timing cômico muito bom. Eu acho que na matéria de comédia, os dois arrasam muito. A Bruna Marquezine e o Vladimir Brista a gente já conhece de trabalhos, né, mais cômicos e tudo mais. Então eles também se garantem bem, o Lázaro nem se fala. Mas eu acho que o grande problema é a forma como esse filme, ele, é como eu disse, ele nunca parece saber para que lado ele vai. Às vezes ele é algo muito épico, muito grandioso, muito bem colocadinho, né? Esse lado mais hollywoodiano dele funciona muito bem e nunca perde esse ar brasileiro, essa coisa do DNA brasileiro no filme. Só que às vezes, e isso me incomodou bastante no começo, é uma direção muito exagerada, parece de uma peça filmada e em alguns momentos me lembra muito novelas, seja porque está extraindo uma atuação muito cartunesca, muito caricata do elenco, ou porque ele faz realmente uma coisa meio TikTok, assim, meio três graças, né? Vi que tem isso nessa novela nova, não assisti a novela, mas eu vi que tem isso, tem que dar um zoomzão assim na cara da pessoa, então a pessoa se olha, faz um e dá um zoom, sabe? Tipo, e você fica, pô, pra que esse exagero, sabe? Pra que essa cena de, sei lá, 15 segundos dando zoom na Bruna Marquezine e do Vladimir Brista se encarando enquanto sobe uma trilha sonora, um som meio de TikTok mesmo, sabe? Meio de paródia, meio Zorra Total. Então, assim, eu acho que essa direção mais exagerada, eu acho que ela acaba não caindo tão bem no filme porque deixa ele um pouco cartunesco demais. Parece que eu tô vendo um desenho animado, só que com pessoas. E eu não sei se é porque ele encontra a veia certa do humor, né? Porque o humor e os personagens, eles me levam muito bem pelo filme, ou porque ele realmente para de fazer, só que isso me incomoda muito, talvez nos 20, 30 minutos iniciais do filme, e depois eu acabei me deixando levar, depois eu acabei me deixando realmente me divertir por Velhos Bandidos. Então eu não sei até onde isso é realmente que ele para de dar esse exagero ali no começo. No começo tem muito disso. Não sei se ele para de exagerar, não sei se ele para de carregar o filme disso, dessas caricaturas, ou se realmente é porque o filme é tão engraçado, ele é tão divertido, que eu só parei de prestar atenção, realmente fiquei ali mais envolvido com a historinha ali dos velhinhos e do casal de golpistas e de como o caminho desses dois vão se entrelaçando. Velhos Bandidos não é um filme que vai reinventar nenhuma roda, né? Ele traz uma trajetória, inclusive, que ela é muito familiar, né? Você sabe como vão se desenrolar ali os conflitos, você sabe como vai se desenrolar aquele jogo de gato e rato, aquele jogo de todo mundo tentando passar perna em todo mundo e tudo mais. A gente entende onde isso vai acontecer e a gente entende também onde isso vai ceder. Quando o filme ele vai querer ir para um lado mais dramático, quando o filme ele vai querer trazer ali uma coisa mais dos personagens se conectando e enxergando a humanidade uns nos outros, porque nada disso é novo. E o Cláudio Torres ele até que domina muito bem isso, porque se por um lado Velhos Bandidos ele é bem previsível e bem derivativo de várias outras obras, hollywoodianas ou não, que a gente já assistiu, ainda existe espaço para algumas boas surpresas. Eu acho que é justamente nessas boas surpresas que o filme ele realmente consegue brilhar. Porque a gente acaba se pegando, meio que se desarmando, tipo, a gente entendi pra onde vai, o filme está correspondendo ao que eu imaginei, eu imaginei que esse diálogo, essa cena iria ser dessa forma, que esse plot twist estava plantado. E aí você meio que desarma, e aí o filme novamente ele começa a tentar te surpreender, novamente ele acaba criando uma ou outra sacadinha ali, que é legal, e eu acho que muito disso vem do que eu falei. Existe o pior do cinema brasileiro, quando a gente fala de um exagero, quando a gente fala de uma direção que ela não encontra realmente o tom da história, mas também existe o que há de melhor no cinema brasileiro, que são os talentos, né? Fernanda Montenegro, Eri Fontoura, claro. Todo esse elenco, ele é muito bom. E eu acho que é um elenco que, primeiro, eles têm muita química, muita química, muita química de verdade, e ao mesmo tempo é um elenco que sabe trafegar pelo drama, sabe brincar com o humor, e quando eles estão juntos, eles acabam conseguindo trazer, mesmo nos momentos onde Velhos Bandidos poderia soar muito caricato, muito cartunesco, mesmo nesses momentos o elenco consegue dominar muito bem o que tá em tela, consegue dominar muito bem o texto, consegue dominar muito bem a cena, o que faz com que a obra ela acabe se sobressaindo pelos pontos bons, sabe? No final da sessão, eu tava muito mais feliz de ter visto um filme ok, muito divertido, do que ter visto aquela coisa que tem a melhor direção, história e elenco da história do cinema brasileiro, e que no final não me conectou, sabe? Não me cativou. Esse é aquele filme que ele te ganha pela diversão, ele te ganha pelo riso. E quando você tá rindo junto de Fernanda Montenegro, junto desse grande elenco, o que você quer mais, sabe? Tem vários e vários momentos que o filme
funciona muito bem assim. É difícil pensar num único momento, porque são realmente várias cenas onde o entrosamento do elenco é o melhor que eu posso elogiar aqui, só que é um entrosamento tão bom que basta. E é claro, é legal ver o cinema brasileiro saindo um pouco daquela lógica de comédia global, comédia de amigas viajando, ou comédia romântica, ou drama existencial, ou drama de ditadura, sabe? E foge um pouco dessa formulinha, né? O nosso cinema ele é bem plural, ele tem várias fórmulas. Mas geralmente meio que dá pra encaixar as coisas numas caixinhas. Eu acho que Velhos Bandidos, por mais que também dê pra encaixar em algumas caixas, ele acaba conseguindo ter personalidade suficiente para ser memorável à sua própria maneira. Isso não faz com que o filme seja excelente, uma obra-prima maravilhosa que você nunca viu igual, mas faz com que o filme também consiga se sobressair e não ser nivelado por baixo. Ele tem problemas, ele tem uma direção que é um pouco limitada, ele tem uma historinha que aqui e ali ela é meio batida, mas ao mesmo tempo ela consegue funcionar, ao mesmo tempo ela consegue agradar, e no final das contas eu acho que você vai sair da sessão lembrando muito mais dos momentos que você riu, dos momentos que você se conectou com esses personagens, do que um momentinho onde a direção exagera demais e acaba sendo um pouco desgostosa, digamos assim. Então, para Velhos Bandidos, nota 6. Esse é um filme com a cara do Brasil, né? Esse é um filme que eu gosto de vir aqui falar de filme brasileiro que tem a cara do Brasil, que eu sinto que ele tem muito brasilidade nele. Apesar de que, como eu falei, tem uma coisa também meio hollywoodiana, de uma forma positiva, né? Um filme que ele não tem medo de querer ser grandioso, ele não tem medo de inventar uma trama mirabolante, de abraçar as possibilidades, ainda mais de trazer aí a Fernanda Montenegro pra um papel cômico, um papel de que ela está claramente se divertindo. E tipo, não é pra botar esse filme, sei lá, pra premiação, mas é simplesmente pra se divertir. Ela tá se divertindo e eu, vendo Fernanda Montenegro se divertir, eu vou me divertir em dobro. E isso tá valendo. Nem todo filme precisa ser O Agente Secreto, nem todo filme precisa ser, sei lá, Filho de Mil Homens, sabe? Que são ótimos filmes à sua maneira, enquanto esse é um filme também muito legal à sua própria forma. Mas é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.